Amém? Gente, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro Antes de Salmos, em nome de Jesus. Qual é o livro Antes de Salmos? Livro de Jó. Olha, eu não sei de que maneira a mensagem vai ser passada, que isso é entre Deus e o Espírito Santo. Mas a maneira que eu recebi, muito forte. Eu nem, assim, imaginava como hoje é dia das crianças, do que iríamos ver, tá? E dentro da campanha Vitorioso És. É algo que mexe, abala o coração de muitas pessoas, mas sei que como nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, o ensinamento vai ser muito bom. Livro de Jó, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Capítulo de número 3. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou ler mais ou menos uns 5 versículos seguidos, para que você entenda desde já o mistério daquilo que nós iremos ver. Como eu falei para você, hoje, por ser comemorado o Dia das Crianças, e estando nós também nesta campanha, Vitorioso És. Olha só que maravilha. Fala para a pessoa que está do lado, é forte. Está preparado aí? As crianças que estão aqui já estão bem crescidas? Sim ou não? Então vamos lá. Livro de Jó, capítulo de número 3. Iremos ler a partir do versículo de número 11. Em nome de Jesus. Diz assim: porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre, não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que eu mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinha ouro, que enchia as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca vieram à luz. É pesado, não é? É pesado. Eu estou falando, não sei se Deus vai falar com você da maneira que Ele falou comigo. Entenda isso. Mas eu achei pesado. Mas é necessário conhecermos a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Ok? Podem sentar em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Tem uma coisa, nós vamos ler aqui ainda, versículo por versículo, e entender aqui algumas coisas, segundo nos ensina a Bíblia, a palavra de Deus. E o versículo que nós iniciamos a leitura, aliás, todo esse capítulo de número 3 do livro de Jó, ele não pecou contra Deus. E tudo aquilo que ele falou foi a respeito de si mesmo. O que é o capítulo de número 3? Jó, ele abre a boca e ele diz: olha, o dia que eu nasci não deveria ter existido na face da terra. Jó, ele está falando do dia que ele nasceu e da consequência que da existência daquele dia trouxe para a vida dele. Jó foi provado, foi ou não foi? E quando a pessoa é provada que nem Jó, muitas pessoas fazem uma reflexão profunda da sua vida. E a pessoa ela pergunta: vale a pena viver? Vale a pena viver dessa maneira? Então Jó ele começa a dizer: olha, se o dia que eu nasci não tivesse existido, eu não teria vindo ao mundo. E vamos ler, a partir do versículo de número
11 e tentar entender, porque nós iremos ver outras coisas dentro da palavra de Deus, para que você consiga captar todo o ensinamento que o Senhor vai nos passar hoje. Versículo de número 11 diz: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Então, primeira coisa, Jó, ele disse: por que eu não morri ainda sendo gerado? Ou então, se eu tivesse até o dia do meu nascimento vida, na hora que eu saí ali, por que eu não morri? Por quê? Vamos lá, versículo de número 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que eu amasse. Aí Jó diz, porque na época que ele nasceu, não tinha hospitais, nem centros médicos de saúde. Então quem fazia o parto eram as parteiras, e as crianças não tinham cesárea naquela época, as crianças tinham que nascer de parto normal. Então quando uma criança nascia, sempre alguém estava ali de joelhos para receber a criança. Aí ele faz essa indagação e diz: por quê que tinha alguém para me receber ali quando eu nasci? E ele diz: e quando eu nasci, por que me amamentaram? Aí eu te pergunto, ele está indignado, sim ou não? Sim. Aí eu pergunto, quando você está passando por lutas e por provas, você também já pensou assim? Vamos lá, continue a leitura. Hoje, comemorado o que? O dia das crianças. Veja só, veja só, versículo de número 13. Porque já agora, ele está dizendo, se ele tivesse morrido, versículos 11 e 12, ele diz assim: se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse me alimentado, aí ele diz aqui a continuação, versículo 13, ele diz: pois já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Ele diz: se eu tivesse morrido na minha geração, dentro do ventre, então na hora que eu saí da madre, eu tivesse morrido, agora ele diz, eu estaria já descansando, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Versículo de número 14. Aí ele diz que ele estaria dormindo, estaria descansando junto com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ele disse: eu desejaria isso, eu desejei isso. Era melhor para mim passar por isso, ou aliás, nem ter passado, do que viver o que eu estou vivendo agora, do que sofrer como eu estou sofrendo agora. Agora uma pergunta, isso é o que bate forte aqui no versículo de número 16, ou como aborto oculto. Eu te pergunto uma coisa: Deus aceita, permite ou autoriza o aborto de uma pessoa? Sim ou não? Não. Mas mesmo sabendo que a pessoa vai sofrer? Gente, nós temos que entender a palavra de Deus, tá? Entenda uma coisa: existe para todas as coisas um propósito de Deus, tá? Sabemos que Deus ele não aceita, sabemos que Deus ele não permite, e sabemos que Deus ele não autoriza o aborto. Tem muitas pessoas, existem vários tipos de pensamentos sobre a concepção da vida, tá? Muitas pessoas acreditam que a concepção da vida, ela só começa quando a criança, ela nasce, ela sai do ventre. Por quê? Por aquela passagem que está e a razão disso, biblicamente, que eles entendem isso, é por aquela passagem
que está no livro de Gênesis, quando Deus ele criou o homem do pó da terra. Quando Deus criou o homem do pó da terra, que o homem estava pronto ali, o que Deus ele fez? Quando o homem estava pronto do pó da terra, Deus ele fez o quê? Soprou o vento nas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Então muitas pessoas acreditam que a pessoa ela só tem vida após sair, que ela começa a respirar com o seu próprio nariz. Mas nós sabemos que não. Segundo a palavra de Deus, a vida ela não começa ali. Primeira coisa, por que nós não devemos acreditar nessa linha de raciocínio? Eu te pergunto, Adão foi gerado em um ventre, sim ou não? Não, ele foi criado do barro. Então Deus criou Adão, ele não foi gerado ali no ventre de uma pessoa, mas ele foi criado pelas mãos de Deus. Então de alguma maneira ele teve que respirar a primeira vez, então Deus soprou. Vamos continuar. Quero que você veja, segundo a palavra de Deus, e aí nós vamos entender um pouco mais depois disso, tá? Quando uma criança ela começa a ter vida. E aí eu quero que você que está aí vá comigo para o livro que está depois de Jó, livro de Salmos, Salmos de número 139, salmo escrito pelo grande rei Davi. E Davi ele conta várias coisas aqui nesse salmo, Salmos de número 139, ele é bem interessante, existem muitas informações sobre os salmos, e eu quero que você veja, Salmos de número 139, a partir do versículo de número 13, está escrito o seguinte: pois possuístes o meu interior, entreteste-me no ventre de minha mãe. Em que ponto da vida Davi ele está falando? De quando ele estava sendo gerado, lá dentro. E aí diz mais, versículo de número 14, está escrito o seguinte: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi está dizendo que a alma dele, o homem é formado, segundo o apóstolo Paulo, está lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Você está entendendo o que Davi está dizendo? A minha alma sabe muito bem dessa história. Isso quer dizer que a alma já estava acompanhando o feto desde a sua concepção. Olha que interessante. Pastor, mas a Bíblia é um livro de biologia? Não. Mas ela te dá as informações sobre a vida. Vamos lá. Versículo de número 15 diz o seguinte: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que ele está dizendo? Davi ele está dizendo: olha, quando eu estava sendo formado, o Senhor estava acompanhando a minha formação. E quem já estava com ele? A alma. Ele diz: nada foi oculto, nada. O Senhor estava acompanhando passo a passo. Isso foi comigo. Isso foi com você que está aqui. Esta é a concepção da vida. Deus estava acompanhando passo a passo, vendo o teu corpo sendo formado milímetro por milímetro, veia por veia, célula por célula, osso por osso. Continue lendo. Versículo de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, ou seja, informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia
formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha só que coisa. Você sabe que a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse nos ensina que existem dois livros: o livro das obras e o livro da vida. E no livro das obras, tudo o que acontece em relação à tua vida, dia após dia, é anotado, é colocado ali, em detalhes. Pastor, quer dizer que quando a gente chega lá no céu, eu vou ler a minha história todinha, se Deus permitir. Pastor, tem coisa lá que eu ia ver, não. Tem coisa que se eu pudesse apagar, mas está lá, anotado. Maravilha. O que essa passagem nos ensina? O que isso aqui nos mostra? Que Deus ele está acompanhando essas coisas, a criação, a formação do ser humano. Mas o porquê que Deus ele quer acompanhar? Por que Deus ele faz questão de acompanhar? Por que Deus ele deseja acompanhar a criação de todas as pessoas? Porque a palavra de Deus ela vai nos revelar uma coisa tão interessante, que isso causa um impacto na vida de todos. É um impacto, é algo assim tremendo. Você vê o que Davi diz aqui o seguinte, olha só, versículo de número 16: os teus olhos viram o meu rosto, os teus olhos viram o meu corpo ainda em fora, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus, ele já tinha sonhado. Não havia nada ainda, e Deus ele já estava vendo como era. Você ainda não existia, e Deus ele já estava te vendo. Como você é hoje e agora. Davi ele está dizendo isso, e Davi falava isso não porque ele tinha conhecimento de medicina, de biologia, não, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Davi ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tomou Davi ainda sendo jovem, e ele teve uma sabedoria extraordinária. Por isso que ele escreveu essas coisas. Deus, ele teve um sonho, ele projetou, ele viu a mim, viu você, viu Davi antes de nascer, e ele já tinha algo preparado, algo tremendo, algo poderoso. Eu te pergunto, Jó tinha razão em reclamar? Pastor, é doído se responder isso, porque você sente na hora que você está passando, mas quando você recebe a recompensa, você se arrepende. É ou não é? É isso o que a palavra do Senhor está nos mostrando. Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe qual é o grande propósito, mas Deus sabe, e Deus tem esse propósito. Hoje, se você pensar em tantas besteiras que você já ouviu, já pensou, você fica até envergonhado. Deus, meu Deus. Pois é. Por quê? Porque você imaginou que a tua vida tivesse um fim trágico e você não chegaria até onde você chegou. Jó, era ainda no capítulo de número 3, quando ele estava falando aquelas coisas, ele não sabia o que estava esperando por ele lá na frente. E isso eu falo para você, há um propósito de Deus na tua vida, e você nem imagina o que ele já preparou para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não nasceu por acaso, você não foi com erro, você não foi uma gravidez indesejada, não. Deus tem o controle de todas as coisas na mão dele. Entenda isso.
Ah, mas por que nasce para sofrer? Por isso, por aquilo outro. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E é isso que nós estamos vendo. Quero que você vá comigo, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Isaías, você vai passar à frente de Salmos, tem Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois de Cantares tem o livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Quero que você encontre em nome do Senhor Jesus. E você vai ver aqui mais um propósito do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Todos encontraram? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. A partir do versículo de número 1, está escrito o seguinte: ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. A maior dúvida de muitas pessoas, isso hoje ficou um pouquinho mais leve, né? Porque hoje está todo mundo fazendo chá revelação, bebê e tal. Muitas pessoas estão ousando até muito hoje. Querem colocar o nome do bebê, procurar o nome mais lindo, algo. Querem saber se é homem ou se é mulher, e hoje é possível. Só que quando Isaías escreveu essa passagem aqui, que foi 700 anos antes de Jesus nascer, era praticamente impossível de saber o sexo da criança. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, ultrassom. Não tinha, então as pessoas teriam que esperar nascer. Eu creio que também, na época que muitos de nós nasceram aqui, a mãe não teve esse privilégio de saber qual era o sexo da criança. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que antes de vir ao mundo, Deus ele já sabia o nome. Aleluia, Jesus. Olha só que coisa. Deus ele já sabia o nome e já chamava pelo nome. Entenda isso. A palavra de Deus mostra os mistérios de Deus. E olha só, quero que você acompanhe ainda mais em nome de Jesus. A partir do versículo de número 2, está escrito o seguinte: e fez a minha boca, e como a uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. O que o profeta está dizendo aqui? O propósito de Deus. Por que Deus ele chamou desde o ventre? Por que Deus ele já conhecia? Por que Deus ele já sabia até o nome para um propósito? Versículo de número 3: e me disse: tu és meu servo, Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Tem muitas pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo do propósito de Deus, diz: olha, eu não sei se está adiantando eu fazer isso, não sei se está adiantando eu obedecer a Deus, eu fazer a vontade de Deus, não sei. Mas ele diz: todavia o Senhor é o meu Deus. Versículo de número 4, versículo de número 5, diz assim: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco és que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornarei a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nós estamos vendo aqui que Deus ele disse: olha, eu te conheci, e não é de agora.
e tenho uma obra na tua vida, e vou fazer algo grandioso acontecer. E a Bíblia ela nos mostra detalhe por detalhe. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Lembra do que nós vimos no começo? Sobre isso. Deus aceita, permite ou autoriza o aborto? Não. Ah, mas é melhor que aborte do que sofra depois. Calma aí. A palavra de Deus mostra que, independentemente, quem quer que venha nascer nesta vida, vai ou não sofrer? Sim ou não? Aí eu te pergunto, eu posso interromper os planos de Deus na vida de alguém? O que a palavra do Senhor nos ensina sobre a lei do Senhor, os 10 mandamentos? Não matarás. Não cabe a mim decidir o que uma pessoa vai ser ou vai fazer. Não cabe. Cabe a Deus, porque Ele é o Criador. Ele é aquele que está acompanhando. É esse Deus. E aqui nós estamos vendo isso porque para cada um, Deus ele tem um propósito. E aí eu quero que você veja, livro do profeta Jeremias, que fica depois de Isaías. Bem no início, passei umas poucas páginas. E aí eu quero que você veja, Jeremias capítulo de número 1, em nome de Jesus. Todos encontraram? Quero que vocês encontrem, para que vocês acompanhem na palavra de Deus. A palavra de Deus. Versículo de número 4 em diante, está escrito o seguinte: Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, ou seja, antes de Jeremias, antes do pai de Jeremias se deitar com a mãe de Jeremias, Deus ele disse: antes de você chegar naquele lugar, olha só, versículo de número 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você é o sonho de Deus. Você é a realização de um sonho de Deus. Ah, pastor, mas a minha vida me contaram que eu fui formado dessa maneira e tal. Davi ele disse: de uma maneira tão terrível fui o quê? Formado. Quem Davi se tornou? O homem segundo o coração de Deus. Olha isso, segundo o coração de Deus. Jeremias está dizendo: Deus, aqui assim diz o Senhor, a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, eu já te conheci. E olha, vou fazer algo grande. Continue lendo, versículo de número 6 diz o seguinte: então disse eu: ah, Senhor Jeová, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Porque sou uma criança. Ah, rapaz, aí de criança Deus gosta, não gosta. Mas se for abortado, haverá criança? Haverá servo do Senhor? Não haverá. Nós não podemos interromper a obra do Senhor na vida de alguém. Versículo de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus ele tocou. Quem quer ser tocado pelo Senhor? Glória a Deus. Eu desejo todos os dias,
mas nós sabemos que só podemos tocar naquilo que existe. É ou não é? Seja material, físico, espiritual. Se tem existência, Deus Ele toca. E nós desejamos que o Senhor toque em nossas vidas. Muitas vezes nós temos atitudes de criança, temos ou não temos? Muitas vezes nós não queremos obedecer. Mas olha só o que a palavra de Deus fala, que o trabalho que Deus Ele teve para cuidar de você, para que você chegasse onde você chegou até hoje. Todos os dias cuidando de você, todos os dias cuidando de mim, todos os dias cuidando de nós, de cada um de nós. E aí eu quero que você veja, em nome de Jesus, uma das coisas que é assim, é uma das coisas que mais toca a vida de uma pessoa. É uma das coisas que realmente assim mostra que nós vimos até agora no Antigo Testamento, que Deus Ele cuida, que Deus Ele forma, que Deus Ele tem um chamado para a vida de muitas pessoas, que Deus Ele tem um propósito na vida de todos nós. Basta que nós venhamos reconhecer a grandeza dEle, basta que eu e você venhamos entender os projetos dEle na nossa vida e se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós não sabemos realmente o que dizer, o que falar. E muitas vezes nós fazemos o que Jonas fez: Senhor, não vou obedecer a tua palavra. Mas Deus Ele tem os seus meios, as suas maneiras de nos conduzir para o centro da vontade dEle. E eu vou te dizer uma coisa: Deus está nos conduzindo hoje para o centro da vontade dEle, em nome de Jesus. Para tudo existe um propósito. E esse é o maior propósito de Deus, a vida. Deus Ele não criou nenhum outro animal à imagem e semelhança dEle. Ele poderia ter feito isso. Ele só criou o homem e deu a este sabedoria. E um dia novamente nós estaremos diante do nosso Deus. E saiba que tudo aquilo que você tem feito e todas as coisas referentes à tua vida estão escritas naquele livro. Muitas vezes nós queremos fazer o que já fez, conversar com Deus, mas alegar algumas coisas. Queremos falar com Deus, mas a colocar coisas diante dEle. E muitas vezes quando nós ouvimos Deus, ficamos envergonhados. Achamos que o que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos vivendo, achamos que aquilo ali vai acabar com a nossa vida, nós vamos morrer, aquilo ali vai nos matar. Engano meu, engano seu, engano de todos. Em tudo existe um propósito. Basta você querer Deus, buscar Deus, viver a vontade de Deus. E Jeremias ele mostra isso. Veio a minha palavra do Senhor e Deus falou com ele. Mas eu quero que você veja o exemplo de um outro homem, um dos grandes homens que passaram por esta terra também, que ele também fala nesse assunto. Vá comigo agora para o Novo Testamento, em nome de Jesus. E você vai até a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que fica depois da carta aos Coríntios. Tem primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, logo depois tem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E essa aqui ela mexe, essas passagens que nós iremos ver aqui, ela mexe com todos nós. Porque Paulo ele vai falar de uma maneira clara, bem clara, algo que toca. Quero que você veja, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, todos acharam? Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, está escrito o seguinte: mas, quando aprouve a Deus, que desde onde? Você está vendo que as passagens que a gente leu, que a Bíblia mostra, ela mostra que a criança está onde? Ela está sendo gerada, Deus ele está cuidando, Deus ele está vendo o crescimento, centímetro, milímetro por milímetro, Deus ele está vendo a formação de tudo, de tudo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: mas, quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que,
o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo ele disse: olha, eu vivi a minha vida. Paulo ele foi fariseu, ele aprendeu muitas coisas, ele era um homem bem estudado, ele tinha o seu entendimento da concepção da vida, ele era bem estudado, apesar de ser aquela época. Mas ele diz: mas no dia que eu estive cara a cara com Jesus, se bem que Jesus já havia morrido, estava ali em espírito, morrido e ressuscitado, e ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, e Jesus chamou Saulo: Saulo, por que me persegues? E aí ele teve aquele encontro com Cristo naquele dia. A partir daquele dia ele disse: agora eu entendi o meu propósito, agora eu entendi porque Deus me chamou, agora eu entendi porque eu não morri antes, porque eu estava sendo guardado desde o ventre da minha mãe. Ele não vai se gabar do que ele fez, mas ele disse: nada vai me impedir agora de fazer em dobro para Deus aquilo que ele quer que eu faça. E Paulo fez muita coisa, fez ou não fez? Alcançou muitas pessoas, alcançou muita gente, e nos alcançou através das suas cartas até a nós nos dias de hoje, e vai alcançar muitas pessoas ainda. Vamos ler aqui, versículo de número 16. Ele está dizendo: olha, o propósito de Deus é esse, me separou para isso, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Por que ele faz questão de dizer a Damasco? Porque foi lá onde ele teve o encontro com quem? Com Jesus. Ele disse: nasci a partir daquele dia, e aí eu tive entendimento do porquê da minha existência aqui, o porquê que eu estou aqui. E aí eu quero que você veja uma outra parte, que também é do apóstolo Paulo. Quero que você acompanhe neste momento, voltando, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Essa é muito interessante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E olha só, volte um pouquinho aí. Todos encontraram? Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Está escrito o seguinte: isso são as palavras do apóstolo Paulo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí Paulo ele está trazendo que Cristo, ele era aquele que foi anunciado desde o Antigo Testamento, que ele viria fazer uma obra redentora como ele veio, e assim está escrito nas Escrituras. Versículo de número 4: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Entenda isso, pastor, mas por que Paulo falou assim? Ele falou como a um abortivo. Por quê? Veja só o versículo de número 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo: eu sou como um abortivo, pelo simples motivo. Quando muitas pessoas falam que existem casos em que as mulheres elas têm que abortar tudo, têm que tirar a criança do ventre, é uma possibilidade, é uma opção,
Só que Paulo ele está falando uma coisa mais íntima, ele está dizendo, olha, Jesus apareceu para todo mundo, mas por derradeiro a mim, como há um motivo, ele está dizendo, Jesus andou nessa terra, levantou os discípulos, aquela era a primeira família cristã nessa terra, Jesus e os 12, conhecido como a família cristã. Paulo está dizendo, eu nasci fora daquela família. Além de nascer fora daquela família, eu persegui aquela família. Paulo está dizendo, eu não nasci como os outros apóstolos com os conhecimentos de Cristo. Eu não nasci como os outros apóstolos no cristianismo ouvindo Cristo falar. Pelo contrário, quando eu tive o meu entendimento, eu comecei a perseguir os cristãos, eu comecei a perseguir a igreja de Deus. Isso quer dizer que eu estava fora daquela família. E hoje muitas pessoas até usam esse argumento, quando uma pessoa ela vai, não quer a criança, vítima disso, daquilo, outro, até mesmo do estudo, fala assim, quem vai ser essa criança? Que identidade ela vai ter? O que ela vai ter? Que conceito de família ela vai ter quando ela crescer e souber que ela foi vítima disso? Como é que vai ser? Paulo está falando isso. Espiritualmente ele está dizendo, eu não participei da família de Cristo, mas eu os persegui. Eu fiz coisas terríveis. Mas ele está dizendo, mas quando eu estava naquela vã loucura de ódio, perseguindo os cristãos, perseguindo pessoas que pregavam a palavra de Deus, quem apareceu para mim? Jesus. E Jesus disse, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu estou aqui. E é isso que Paulo está dizendo. Jesus ainda hoje está aqui. Não somos nós que temos que determinar quem vive ou quem morre. É Deus. Porque Deus formou todas as pessoas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus que nós cremos. Ele é o autor da vida. Ele disse, eu fui como um abortivo. Aí eu te pergunto, Paulo foi menor do que Pedro? Em ministério, sim ou não? Paulo foi menor do que João? Paulo foi menor do que Tiago? Ele foi um dos que mais trabalharam pela palavra de Deus. E foi reconhecido aqui na terra, e até mesmo embaixo da terra e lá no céu. Porque uma vez, quando homens chegaram para expulsar demônios da vida de um endemoniado, eles disseram, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios falaram, conhecemos Paulo e bem sabemos quem é Jesus, mas vocês quem são? Olha só. Pois é, meu amado, isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. Isso é o que a Bíblia nos mostra. O que Deus pensa, o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus sonha, o que Deus projeta. E é o que Ele quer para mim e é o que Ele quer para você. E isso aqui a palavra do Senhor nos mostra. Versículo de número 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas que persegui a igreja do Senhor. Ele disse, eu não poderia estar aqui. E tem muitas pessoas julgando, dizendo, olha, aquele não pode viver, aquele ali não pode estar aqui. Mas espera aí, quem criou foi Deus, quem transforma é Deus. Então, antes de dizer não pode, nós temos que pregar a palavra e viver segundo a palavra de Deus. Para terminar, nós vamos voltar lá no livro que nós começamos a leitura. Livro? Vamos agora. Só que nós vamos agora no final do livro, em nome de Jesus. Jó, livro de Jó, capítulo de número 42.
Eu te pergunto, quem gostaria de passar por aquela provação de Jó? Quem gostaria de sofrer o que Jó sofreu? No momento Jó ele disse: por que eu não fui abortado? Por que eu não morri? Eu já estaria enterrado. E esse sofrimento eu não estaria passando hoje. Por quê? Quem nasce na terra não passa por sofrimento. Só que a diferença é passar sozinho e passar com Deus. E Jó conhecia Deus, sabia quem era Deus, pelo menos ele achava. E nós também, quando nós passamos por essas lutas, não culpa de Jó, é claro. Mas quando nós passamos por grandes lutas, nós também pensamos: Senhor, meu Deus, vou morrer, me mata, me tira daqui. Elias pediu a morte para Deus. Ai Deus, por que eu não fui abortado? Por que isso, por que aquilo outro, porque eu estou sofrendo tanto? Mas depois que vem aquela vitória, qual é a campanha que nós estamos? Vitorioso. Eu te pergunto, Jó foi vitorioso? Mas ele queria ser vitorioso? Até o capítulo 3 ele queria ser vitorioso? Ele queria morrer. E por que você está aqui? Antes também você queria o quê? Parar, morrer. Aí você vê o propósito maior de Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus. É mostrar que tudo é possível ao crer. Mas para crer é necessário entender. É necessário ouvir a palavra. E aí, versículo de capítulo 42, versículo de número 1. Vê se Jó vai se arrepender agora. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados, impedidos. Não pode. O que nós acompanhamos tanto que Davi falou e também, que Jeremias falou e também que Paulo falou, Deus já havia sonhado, Deus já havia determinado, ainda não havia nem nascido, e Deus já estava trabalhando em algo grande. Essa é a palavra de Deus. Agora caiu a ficha de Jó. Ele está dizendo: puxa Deus, que vergonha. Pois é. Aí eu te pergunto: Jó foi ou não foi um grande vitorioso? Tornou-se. Porque Deus o fez grande. Talvez por aquilo que Jó ele fez, talvez por aquilo que Paulo fez também, ele não era digno. É ou não é? Mas quem somos nós para julgar? Senão somente um. Deus pode fazer isso. Quem quer ser vitorioso aqui? Glória a Deus. Está pronto para vencer agora? Aleluia. É bom se envergonhar mesmo do que você tinha falado antes. E é bom se apegar com Deus. Conhecer a palavra de Deus. Para que você seja não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem determinado. Se coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem o poder de transformar. E só Deus tem o poder de dar vida e tirar a vida. É Ele que faz essa obra. Nós não devemos nos intrometer na obra de Deus. E quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, Deus Ele faz a sua obra em nós. A todos que estão assistindo neste momento, onde quer que seja, se entregue a Deus em nome de Jesus. Busque a Ele, leia a palavra, medite nela de dia e de noite, e o Senhor vai revelar para você o propósito que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus.